Professora Adriana, Menezes, professor como vai? Menezes. Tudo bem? Prazer.
Ledu foi minha orientanda de doutorado. Gosto muito de docíssima. Olá, boa tarde. Eu me chamo professor Menezes, atuo aqui nos programas de Direito e Governança Políticas Públicas e no Desenvolvimento Regional e Urbano, aqui na Unifax. Tenho a honra de estar ao lado de duas autoridades do tema que a gente vai estar trabalhando hoje, né, que se intitula Cidadania, Territorialidade e Insurgência, do direito à cidade ao direito achado na rua. E como propositoras do conteúdo que está sob esse guarda-chuva do título que eu acabei de enunciar, nós temos aqui a professora Adriana Vieira, da UFRGS, a professora Marta Gama, que mora no nosso coração, e a prata da casa, acabou de fazer o mestrado, entrou no doutorado agora, que é Raik. Raik vinculado ao programa Desenvolvimento Regional e Urbano, cujo programa Distrito Censo promove essa 20ª Sala de Saúde. 20 edições de um encontro científico nessa temática BRU, não é? Dessa temática PLUD. Então, nós vamos iniciar com o próprio Raik, fazendo as apresentações devidas e, na sequência, a gente promove os debates. Tá bom? Vamos lá, Raik. Muito obrigado, professor Menezes. Eu queria iniciar, reforçando o agradecimento à professora Marta e à professora Adriana, que aceitaram o convite de participar dessa nossa mesa nesta tarde. É uma alegria imensa para todos nós do Programa em Desenvolvimento Regional e Urbano e também do Grupo de Pesquisa Políticas e Epistemologia da Cidadania recebê-las aqui. Eu vou apresentar as nossas convidadas, começando pela professora Adriana, que é doutora e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, possui um pós-doutorado em Direito pela UNB, imagino que supervisionada lá pelo professor José Geraldo, que inclusive nos acompanha remotamente. Um abraço, professor José Geraldo. A professora Adriana, ela é líder do grupo de pesquisa Direito, Territorialidade e Insurgência da Universidade Estadual de Feira de Santana e também professora de Direito Urbanístico da UFRGS. É coordenadora da região Nordeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. A professora Marta Gama é doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, também foi lá orientanda do professor José Geraldo, desde o início se envolveu ali com as atividades do coletivo Direito Achado na Rua e também com os trabalhos do professor Luiz Alberto Vará no campo do Direito e Arte. Também é uma colaboradora do nosso grupo de pesquisa, o grupo em Políticas e Epistemologia da Cidadania. Acontece. O celular... Eu vou ter silencioso, mas acho que eu fiz o tentando contrário. interromper. Desculpa, mas eu acho que eu fiz o contrário. Fez o contrário, botou no máximo, né? Acontece, a tecnologia... Colocada no silencioso, na verdade. Quando não nos ajuda, nos atrapalha. É uma verdade. Bom, o mote da nossa mesa é um mote muito interessante, porque nós estamos trabalhando aqui com duas correntes teóricas já muito bem estabelecidas, o direito achado na rua e o direito à cidade. E é interessante quando nós colocamos essas duas categorias na mesa, porque, embora hoje o direito à cidade seja um conceito amplamente disseminado, não só entre os pesquisadores do campo dos estudos urbanos, mas também entre os movimentos sociais, nem sempre foi assim. Quer dizer, esse conceito ganhou força nas últimas décadas. Mas antes do direito à cidade ingressar com a força que ele tem hoje no campo dos estudos urbanos, nós já tínhamos o direito achado na rua.
que já constituía ali na década de 80, década de 90, um corpo teórico bastante robusto para poder tratar dessas questões relativas, né, aos movimentos sociais, à emergência desses movimentos no espaço urbano, sobretudo demandando pelo direito constitucional à moradia, né? Então, o direito achado na rua, de certa forma, já encetava naquele momento um direcionamento, né, para os trabalhos, não só no campo do próprio direito, que é de onde ele surge, mas também no campo dos estudos urbanos críticos. E depois nós vamos assistir o ingresso, né, do direito à cidade também nesses estudos com mais força, uma espécie de redescoberta de Lefebvre pelos pesquisadores brasileiros. E aí é interessante, de fato, esse mote que nós colocamos, né? Quer dizer, do direito achado na rua ao direito à cidade. E aqui, muito mais do que querer discutir quem veio primeiro, quem veio por último, o que é mais importante, o que não é mais importante, de fato entender como essas correntes elas se associam, né? Como nós podemos travar uma discussão no campo dos estudos urbanos, associando, né, aquilo que já propunha o direito achado na rua e aquilo, né, que se tornou, vamos dizer assim, o direito à cidade, a partir das diversas interpretações que afloraram acerca desse conceito. E aqui, já para passar a palavra para a professora Adriana, eu destaco o livro da professora Adriana, me permita, pronto. Do direito autoconstruído ao direito à cidade, porosidades, conflitos e insurgência em Saramandaia, que foi a sua tese, né, de doutorado, não é isso? E aqui publicada em formato de livro pela editora da Universidade Federal da Bahia, a Edufba. Quando eu conheci o trabalho da professora Adriana, eu estava iniciando as minhas pesquisas no mestrado, aqui eu consegui perceber como essas correntes elas se imbricam e quais as implicações de buscar essa associação, né, do direito à cidade com o direito achado na rua. Então, a professora Adriana ela foi capaz, de forma brilhante, de associar essas duas categorias, esses dois conceitos, essas duas correntes, e buscar uma aplicação pensando a realidade de Salvador. Então, aqui ela faz um estudo, né, sobre a comunidade de Saramandaia, muito próxima aqui da gente, inclusive, e dando materialidade, né, a essa produção teórica, tanto aquela associada ao direito à cidade, quanto aquela associada ao direito achado na rua. E é dessa forma que eu introduzo a nossa discussão hoje, passando a palavra para a professora Adriana, para que possa falar um pouco sobre o seu livro, sobre a sua pesquisa e sobre essa relação, né, entre o direito achado na rua e o direito à cidade. Não, o José não vai participar hoje. Outro dia. Mas a gente traz ele O slide. Vamos começar. Aí você amplia na própria tela, se você passar um mouse, isso ali do lado, tá vendo? Se a gente na parte ficar inferior. aqui, não pensei se eu ficar assim, a não ser que ele consiga transmitir ali, porque senão a gente não vai conseguir. Já está transmitindo para quem está assistindo a vamos gente. lá então. Gente, primeiro, a gente está aqui vendo qual é a melhor posição para vocês que estão aí fora, que a gente possa ficar mais confortável para todo mundo. E eu queria primeiro agradecer o convite da Unifax, o convite de vocês para estar aqui e começar um pouco colocando, quando eu fizer assim, pode passar, tá certo? Para poder e a gente ir tratando. Queria ver uma coisa. Se eu ficar em pé, será que problema. Nós... Lá, eu vejo porque... Consegue ver. Consegue, porque eu acho que vai ficar melhor para a gente estar dialogando com quem está... Então, assim, como foi colocado aqui, nós vamos trabalhando essa questão da cidadania, territorialidade e insurgência, partindo dessas duas categorias, direito à cidade e direito achado na rua. Eu queria começar trazendo aqui uma imagem. Quando a gente olha para essa imagem, eu vou pedir a Nina, que está aqui, o que Nina vê? Qual é a palavra que lhe vem quando vê essa primeira imagem, Nina?
Favela. Favela. E ela tá como? Como é que você olha para ela? Acho que não está muito bem cuidada, né? Acho que está meio Tá. penalizada, não sei. Pois é. Então, a gente olha para essa figura e uma das primeiras, não foi o que a Nina colocou, mas o que vem na mente muitas vezes tá fora da ordem. Tá fora da ordem, tá bagunçada, tá ilegal. Só que eu queria só falar uma coisa para vocês. Essa foto tá de cabeça para baixo, tá certo? Então, por que eu chamo a atenção disso e gosto muito de utilizar essa foto? Porque se ela tivesse de cabeça para cima, nós também estávamos dizendo a mesma coisa, que ela está desordenada. Então, quando a gente vai olhar para um espaço, para um território periférico, por uma favela, aqui no Rio de Janeiro chama favela, aqui a gente chama de ocupação, comunidade, baixada, vila. É importante que a gente olhe e pense que a gente precisa, como diria Carlos Nelson, a desordem é uma ordem que existe uma leitura mais atenta. E qual é essa leitura mais atenta? É a gente tentar buscar o que está por trás dessa aparente desordem. Então, a pesquisa é justamente isso. É uma pesquisa que ela vai começar para durar 1 ano e eu termino ficando 10 anos no bairro de Saramandaia fazendo esse trabalho com várias nuances que a gente não vai poder falar todos os detalhes aqui por conta do tempo. Mas aí eu vou olhar e vou buscar que ordem é essa que constitui esse espaço, que para mim, quando estava do lado de fora, não era a ordem, era uma desordem. Então, é isso que a gente vai conversar aqui um pouco hoje. Podemos ir? Então, primeiro eu queria falar dessas bases teóricas. Eu trago aqui algumas referências para a gente, o nosso anfitrião que está aqui conosco, o Raik, que ele vai justamente também olhando como é que se constrói esse direito num território que é o território do Calabar. O Calabar é um território na cidade de Salvador que está numa área central, extremamente valorizada, e que há toda uma orquestração do capital imobiliário para retirar aquela população. Então, ali é um lugar de resistência e um lugar de insurgência. Nós temos aqui o Direito das Favelas, do professor Alex Magalhães, no qual ele vai fazer toda uma discussão a partir da realidade do Rio de Janeiro, e o professor Osias, que vai trabalhar o direito achado na favela, a partir da ideia do pluralismo jurídico. Então, são questões que é importante. Como é que a gente vai trazer aqui o direito achado na rua? O direito achado na rua é uma corrente do direito, no campo do direito crítico, que entende que o direito pode estar no Estado, pode estar fora do Estado e pode, inclusive, estar contra o Estado. Tem uma questão que é colocada pelo Roberto Lira Filho, que é um livrozinho pequenininho, mas dizem que os menores práticos estão os piores venenos, não é o caso, mas estão os maiores conteúdos, neste caso aqui. Eu diria que esse livro ele traz muitas questões para a gente estar refletindo sobre o direito. Uma passagem desse livro, quando ele vai discutir o que é direito, ele vai dizer o seguinte, que a lei ela pode conter ou não o direito. Muitas vezes ela não contém o direito. A lei contém o que ele vai dizer o antidireito, porque está muito dissociado daquilo que a gente imagina em termos de justiça. A lei contém o antidireito. E ele vai fazer uma analogia, que é o seguinte, ele vai dizer assim, se você pegar uma lata e dentro da lata você colocar arsênico, que é um veneno, e escrever açúcar, o que está dentro da lata vai virar açúcar? Não, ele vai continuar sendo veneno, mas o rótulo é o rótulo açúcar. Então, não é porque a gente coloca o direito dentro de uma roupagem de lei que ela vai se tornar automaticamente direito. Então, a gente vai perceber que tem muitas leis que andam por aí que são leis que efetivamente não contêm o direito. Então, há uma dissociação. E esse trabalho que a gente vai fazer é o contrário, é olhar para uma comunidade e verificar aonde é que está esse direito que não foi envelopado por uma norma jurídica estatal.
Então, para isso, a gente vai acionar a teoria da pluralidade jurídica e vamos descentralizar. O que é isso? Vamos descentralizar. Vamos descentralizar, vamos tirar o direito. Ele não é apenas o Estado, não é o único local que o direito pode vir a brotar. Então, vamos seguindo aqui com algumas questões. Como eu falei, a gente começa a trabalhar com Saramandaia. Saramandaia é uma comunidade, como eles dizem, não é uma novela, é uma realidade. Essa comunidade ela está atrás do Detran, bastante escondida, e para que ela ficasse um pouco mais escondida, houve a construção de um muro que toma toda a comunidade para que efetivamente as pessoas não possam vê-la. Atualmente ela ficou mais visível porque é uma da estação do metrô, então você passa e você enxerga. Mas os mecanismos de invisibilização, eles continuam postos, porque toda estação tem um nome. A de lá não é Saramandaia, é Detran, embora seja um órgão público desativado. Então, a gente vai percebendo como são os regimes de invisibilização desse direito e dessas práticas de fazer cidade. Então, aqui é Saramandaia, uma foto na década de 70, e a gente começa a observar que há um processo, ao contrário do que a gente imaginou no início da nossa fala, que há uma ordenação. Percebam que tem uma placa, largura de rua, onde os moradores estão ordenando esse espaço, criando regra na medida que eles chegam. Podemos seguir? Então, aqui é uma forma de morar. A gente percebe que ela é gradativa, então essa primeira casa, ela começou a ser exercida, esse direito de morar em 1976, e ele foi criando lajes. E cada laje que se cria, se pensa, como é que você vai criar isso? Você tem uma regra, você tem uma norma dentro da comunidade que vai estabelecer como é que essas lajes vão sendo criadas. Vamos passar um pouquinho que a gente vai ouvir. Aqui algumas questões. Vocês estão vendo uma casa do lado direito, onde está o Jogo do Brasil. Então, essa casa do lado direito, vocês estão vendo que está fechada? Por que ela está fechada? Porque casa não deve ficar abandonada. Se ela foi abandonada, os vizinhos fecharam, para que ali não se tornasse um lugar para práticas não, digamos assim, dissonante com direito à moradia. Então, eles fecharam. A segunda casa é um beco, então ele tem toda uma ordem e uma organização, que é um beco fino, para que ali possa ter um espaço suficiente para se passar uma geladeira. Então, você vai dizer assim, esse beco daqui, ele é muito fino, ele está contrário a qualquer tipo de norma do Estado, mas ali dentro ele está dentro das regras, porque a regra que precisa passar um fogão, uma geladeira. Já aquela escada dali, ela descumpre a regra, porque ela impede que se passe uma geladeira, um fogão. Então, dentro dessa conformação, você consegue perceber que há formas de cumprimento e descumprimento dessas regras dentro da comunidade. Vamos seguir um pouquinho para a gente ver outros exemplos. Se a gente for imaginar dentro do nosso direito oficial, a gente não vai conseguir compreender muito isso. Mas se a gente olha para cá, a gente tem uma casa do lado direito e uma outra casa do lado esquerdo. Ok? E uma escada. Quando a gente percebe, a casa do lado direito recai sobre a escada, a casa do lado esquerdo recai sobre outra casa. Então, a gente está vendo ali um entrelaçamento. No nosso direito, a gente vai estar trabalhando com o quê? Com a lógica do lote, que tem que ter uma delimitação correta, com o tamanho. Jamais um lote cruza e se sobrepõe o outro. Então, isso aqui são acordos, são formas de morar, no qual os habitantes, os vizinhos, vão criando regramentos para, quando a gente olha ali, a gente vê um certo equilíbrio de uma casa a outra. Parece um presépio quando a gente olha de longe, porque aquilo que parece uma desordem tem toda uma ordem que consegue conformar essas minúcias quando a gente começa a ter um olhar mais atento. Então, a gente segue um pouquinho com isso e tem uma questão, e um dos depoimentos que foi feito por uma das comunidades, uma liderança comunitária, ela vai falar muito da reciprocidade.
e ela vai dizer o seguinte: ali existe uma lei-chefe, que não é uma lei mandada, é uma lei espontânea, que é a solidariedade. Tudo gira em torno disso, até dos acertos entre a solidariedade, é uma preocupação com o bem-estar de quem está sendo favorecido. Alguns vizinhos ajudam até para ver a rua mais bonita. Ela está se referindo como é que é esse processo de vida de laje. Eles têm o senso que vai haver mais valorização, o vizinho sabe que a laje é para botar um filho. Então, tem uma série de questões aí que estão colocadas que vão servir como lastro de legitimação desses processos de construção. Podemos passar. Outra questão é que essa forma de que a gente pode ver o pluralismo jurídico não vem do Estado, é como se conformam as, digamos, escrituras. Quando você compra uma casa, formalmente, você vai ter um documento que você vai levar ao cartório de imóvel. Todo estudante de direito aprende isso. Você comprou, você vai ao cartório de imóvel e você registra. Só que o cartório de imóvel não vai registrar essa posse. Então, dentro desses bairros, dentro dessas comunidades, foram criadas associações que geravam os documentos e guardavam os documentos e fazia transmissão entre esses documentos. E isso não era feito sem forma, porque muitas vezes a gente entende que esse direito é um direito informal, que ele não tem forma, que ele não tem rito, que ele não tem procedimento. Então, quando a gente percebe aqui, a gente vê o documento, ele tem todo o cuidado de desenhar a metragem, colocar um carimbo pago, do lado ele vai colocar o carimbo da associação, e para evitar conflitos, e aí é uma questão também da forma de mediar os conflitos, ele vai colocar o seguinte, ele vai dizer, de um lado, eu chamo o vizinho da esquerda e chamo também o vizinho da direita como testemunha, porque eles vão estar testemunhando essa transação jurídica. E isso vai evitar que amanhã ou depois haja conflito entre as partes. Isso tudo são estratégias, são sabedorias que as lideranças comunitárias elas acionam para nesse processo de construção. Se a gente vai um pouco mais além, pode passar, por favor. Essa dimensão, ela não é só em relação às casas, ela vai tomando as ruas e, durante muito tempo, ela vai fazer com que a comunidade reserve espaço onde não pode se construir, reserve espaço para um campo de futebol, estabeleça a regra de qual a metragem de uma rua para poder passar o carro e vai fazer todo um processo também de persuasão para que aqueles moradores eles não descumpram o que está colocado. Vou passar para a gente não alongar. E quem é que vai estar construindo isso? A gente vai utilizar aqui uma figura do professor José Geraldo Souza Júnior, que ele vai estar trabalhando a ideia do sujeito coletivo de direito. E esse sujeito coletivo de direito, ele justamente nasce desse processo de interação que permite o reconhecimento recíproco, assim como o seu caráter coletivo está ligado à politização da vida cotidiana. Então, isso aqui é extremamente importante, porque foi justamente nesse processo de vida cotidiana, de luta pela creche, de luta pela escola, de luta pelo direito de morar, que foi se formando um caldo na década de 80, que vai insurgir e vai ser canalizado para o que a gente vai ter hoje, que é a Constituição de 1988. Então, a gente passa um pouquinho. Essa foto é uma foto extremamente interessante, porque ela é uma foto tirada em 1983, se não me engano, em Saramandaia, no qual, neste dia, nesta hora, com aquele papel, o que estava na mão deles? Uma proposta para a Constituição de 1988. Era uma proposta que ia ser discutida nos bairros, depois nas cidades, nos estados, até ser levada ao Congresso Nacional como uma emenda de reforma urbana para levar aos artigos 182 e 183 da Constituição. Então, aqueles artigos, eles não saíram dos homens letrados que costumam construir, porque até 1990
1987, os homens que votavam eram os homens letrados. Então, a Constituição de 88, ela ganha uma outra digital. Ela ganha digital do índio, ela ganha digital do quilombola, ela ganha a digital do sujeito periférico, do sujeito coletivo de direito, que vão deixar suas marcas na Constituição. Então, aqui é uma forma que faz esse clique no momento em que uma comunidade está discutindo o que seria a Constituição de 88. Podemos passar. E esse direito, a gente vê o direito à moradia, que estava no cartaz reivindicando, até estar na Constituição. E por que é tão importante a gente pensar neste direito? Porque aquela mesma visão que a gente tem quando vê a primeira foto, que diz que aquele é um espaço ilegal, que é um espaço irregular, que é um espaço clandestino, essa mesma visão, ela sustenta as decisões judiciais para expulsar, para retirar, para remover as famílias em áreas valorizadas da cidade. Então, aqui é um trecho de uma decisão judicial, no qual a juíza vai dizer o seguinte, que é preciso a destruição imediata de edificações clandestinas, e tirar os invasores. Então, são palavras que são manejadas pelo Poder Judiciário para justificar a retirada da população. Por isso que a gente não costuma chamá-lo de irregulares, clandestinos, ilegais, e esses trabalhos que a gente colocou aqui logo no início dos primeiros slides, eles ajudam a estabelecer repertório de legitimação desse direito social à moradia. Aqui a reforma urbana, que eu já falei um pouco, que vai chegar até a Constituinte de 1988, podemos passar. E aqui é um pouco desse desenho, dessa arquitetura jurídica do direito urbanístico, do direito à cidade, que é a Constituição de 88. Nós negligenciamos muito uma lei, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e é importante estar olhando, porque ele tem um capítulo específico que vai dizer sobre o acesso da população negra à área urbana, ou à moradia e à terra rural. Então, esse Estatuto da Cidade, que é a lei federal dispõe sobre os instrumentos de direito à cidade, não pode ser lido dissociado disso. Temos os planos diretores. Nesse momento, a cidade de Salvador ela começa a elaborar o seu novo plano diretor, através de uma comissão silenciosa, desconhecida, quer dizer, conhecida talvez de alguns setores, mas não dos setores populares excluídos. Então, essa comissão começa a trabalhar sem que haja nenhum tipo de publicidade, participação desse processo de elaboração do plano da cidade. O que se espera, não sabemos. Então, ou mais desconfiantes. Vamos lá. Com essa dimensão do Estatuto da Cidade, da Constituição, a lei não é feitiço, né? A gente sabe que ela não é um toque de mágica que você leva uma garantia para a lei e ela vai se tornar um direito. Mas se criou vários instrumentos, se reconheceu outros, a exemplo das zonas especiais de interesse social, que é um instrumento muito importante, porque ele demarca na cidade locais que devem ser para a população de baixa renda. Então, o Calabá, que é essa comunidade que eu falei no início, a Gamboa, que está num lugar extremamente privilegiado da cidade de Salvador, é uma zona especial de interesse social. Portanto, ali não pode construir hotel, ali não pode construir shopping, ali não pode construir uma série de equipamentos que venha a expulsar as comunidades daquele local. No caso específico, a Gamboa é uma comunidade tradicional de pescadores. Então, esse instrumento também é utilizado na cidade de Salvador para reconhecer territórios quilombolas, territórios de pescadores, como é a Gamboa, como é a Ilha de Maré, como é a Ilha dos Frades. Eles são territórios especiais. Podemos passar. Aqui é Saramandaia, que foi bombardeada, né, por vários conflitos, e um deles, não sei se vocês já conhecem, já compraram alguma coisa, mas a gente tem um shopping Porto Bela Vista.
E esse shopping causou um impacto na comunidade, um impacto urbanístico e ambiental. E foi feito um termo de ajustamento de conduta, utilizando um dos instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, que é o estudo de impacto de vizinhança. E, através disso, houve uma compensação financeira do shopping, depois de muita luta da comunidade, para que fosse dentro da comunidade construída uma praça. E essa é uma praça construída acionando um instrumento jurídico que está no Estatuto da Cidade e que é um pouco daquele resultado. Muitas vezes a gente está numa luta e diz assim, a luta fracassou, porque o nosso tempo é do imediato. Então, aquela luta lá de 40 anos da primeira foto, a gente pode ver um resultado 40 anos depois. Como isso pode vir. O tempo do direito, ele não é o tempo do nosso desejo. Muitos estudantes se decepcionam, olha, não estou vendo o resultado, eu queria que fosse assim, mas existe um tempo histórico, que nem todas as sementes que a gente planta, a gente vai estar colhendo nesse momento. Então, isso aqui é um exemplo muito interessante dessa luta do instrumento. A gente passa mais um pouquinho, como eu coloquei, essa comunidade, por estar num lugar extremamente tensionado, existia um projeto que ia passar por cima da comunidade e mesmo elas tendo título das suas casas, ia ser expulso 3.000 famílias. E esse projeto era uma rodovia pedagiada e houve toda uma luta e esse assunto foi parar no Tribunal de Justiça. Isso aqui é a participação dos moradores na audiência no Tribunal de Justiça. E por que eu trago essa questão? Porque no dia da audiência, um dos desembargadores que teve um voto decisivo para que esse projeto não acontecesse, acionou esse livro de Roberto Lira Filho. E ele disse, eu quero trazer, porque não é um livro acionado pelos juízes. Os juízes não costumam, porque é um livro contestador, um livro crítico. Então, você vai acionar outros livros, muitas vezes, que conformam o direito. E esse é um livro inquietante. Então, o desembargador, ele traz o voto dele, pode passar, que tem um trecho do voto, que ele diz o seguinte, por onde vai ficar essa gente? Não se pensou em nada. Essa gentalha, esse gênero ninguém, como querem pensar, eu estou preocupado. O meu voto pode ser ideológico, porque começam a dizer no tribunal, porque ele vai ficar ao lado desses moradores, que o voto dele era ideológico. Ele diz assim, não, o meu voto não é ideológico, e talvez seja. Não se concebe nenhum juiz asséptico sob o ponto de vista ideológico. O juiz tem que ser imparcial, neutro não. Inclusive, neutro nas suas afetividades não pode ser. O juiz é educado, nascido, formatado, como ser humano, como outro qualquer. Evidentemente, sofrendo os influxos, as influências educacionais, religiosas, étnicas, enfim. O meu voto é ideológico, sim, mas é abstraindo a minha imparcialidade. Então, ele vai trazer essa dimensão, essa problematização, e vai citar o Roberto Lira Filho, que é de onde decorre toda essa questão que a gente vem colocando aqui do direito achado na rua. Então, para a gente ir concluindo, o que é que a gente percebe nesse processo? O direito, ele tem várias facetas. Ele pode estar no Estado, dentro do Estado, não é porque é um direito que esteja localizado no Estado, porque você tem toda uma dimensão de uma visão dialética, ele pode ser acionado, ele pode estar fora do Estado, ele ser acionado. O como tem uma autora que se chama Dora Bertulli, que diz que o direito é um agente duplo. E como um agente duplo, ele vai ser acionado nas correlações de força. E essa dimensão do pluralismo jurídico é importante fortalecer para que se reconheça essa faceta do direito. Mas é bem interessante porque quando eu fui conversar com o morador, ele disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, você não vai conseguir aprovar a sua tese, porque ninguém vai acreditar nisso que você está falando. E eu dizia assim, mas por quê? E aí ele traz uma coisa muito interessante sobre o projeto de tese, que é o seguinte, e ele está se referindo a quê? Ao pluralismo jurídico. Ele diz assim, aquilo é real. Então, ele reconhece que o pluralismo jurídico é real, que o pluralismo jurídico acontece.
Mas ele já faz a ressalva. Mas como você vai conseguir provar isso? O que é legal, e aí ele se refere ao direito do Estado, nunca vai aceitar um concorrente legal. No caso, essa construção que eles estão fazendo ali naquele local de moradia. No dia que o ilegal passar a ser legal, no caso, o ilegal é o que está ali sendo construído no dia a dia, passar a ser legal, não tem lógica do legal existir. O legal, que é o direito estatal, sobrevive em cima do que taxou como ilegal. Então, esse pensamento dele, que vai e volta e que é extremamente complexo, é um pouco o que a gente vive. É preciso você gerar o irregular, o ilegal, o clandestino, para você sustentar uma visão de direito dominante que deslegitime os corpos negros, na maioria das vezes, estarem no lugar que foi reservado ao privilégio da branquitude. Então, isso é pensado, isso é orquestrado, isso é o direito é seletivo, e isso não é à toa. Então, é um pouco o que eu queria falar. Para concluir, então, esse direito informal, ele não é informal, ele é um direito que tem forma. Há uma troca, ainda que a gente reconheça esse direito, há uma troca extremamente desigual de juridicidade, porque muito pouco se fala nesse direito que não é do Estado, e quando ele entra em confronto, os juízes muitas vezes afastam a sua existência para acionar aquilo que está escrito na lei, numa interpretação que, na maioria das vezes, ainda quando se chega a um direito legitimado, na Constituição de 88, as interpretações são extremamente restritivas do direito à moradia, o direito à propriedade é colocado em outro lugar. A gente tem um avanço nisso na pandemia, porque, pela primeira vez, o Supremo Tribunal ele é extremamente contundente quando ele diz que não vai haver despejo na pandemia. Que o direito à vida ele está em uma escala maior do que o direito à propriedade e segura a execução das ações de despejo durante um bom período. E essa dimensão entre direito e democracia, direito, democracia e cidadania, que é justamente esse processo, essa possibilidade que se tem no ambiente democrático de pensar que os direitos são infindáveis e que todos os dias, a todas as horas, a cada minuto, há uma possibilidade de insurgência e de criação de novos direitos. Então, é um pouco isso que eu trouxe aqui para conversar para vocês. E trouxe esse livro de presente para a Nina, que está aqui nos assistindo, mas vocês não vão conhecer Nina, porque ela vai ficar com vergonha. Tá bom? Vamos recompor a mesa, professor? Nina já ganhou um presentaço, hein? E imagino que a professora vai autografar para a Nina, vou aproveitar para pegar o autógrafo do todo mundo vai aproveitar para poder pegar o autógrafo. Antes de passar para a professora Marta, para que possa conduzir agora, né, a discussão, eu convido tanto aqueles que estão aqui presentes e também a nossa audiência virtual que formulem questões, podem enviar no chat, os que estão presentes aqui, podemos abrir um espaço após a fala da professora Marta para que vocês lancem essas questões para a professora Adriana. Agora, professora, aquela última frase ali do orador Saramandaia, eu acho que é uma síntese perfeita, né, desse processo dialético do direito, aquilo que o professor Roberto Lira Filho tanto falava, né, que o direito ele não é uma coisa feita, perfeita, acabada, mas ele se faz à medida que classes e grupos ascendentes irrompem no processo histórico para reivindicar os seus direitos. E é com essa reflexão que eu passo agora a palavra para a professora Marta. Obrigada, Raíque. Eu gostaria inicialmente de saudar todos que estão presentes aqui, também a audiência virtual, ao professor José Geraldo, que também compartilha com a gente nesse momento. Um abraço, Zé, querido Zé. Gostaria de cumprimentar e abraçar o meu querido professor Zé Menezes. Zé também. É muito Zé. A professora Adriana, como eu comentava com ela há pouco, conheço ela há muitos anos, porque temos amizades em
inclusive que compartilham dessas preocupações, dessa dedicação ao pluralismo jurídico, ao direito à cidade, mas só recentemente tivemos a possibilidade de nos conhecer. Né? Bem, a leitura do trabalho da professora Adriana me permitiu transitar, né, por esses conceitos e por essas experiências que ela traz a respeito de uma produção de uma juridicidade para além do Estado. Eu me deixei afetar por essa experiência viva, sofrida, de luta dos moradores desse bairro, dessa comunidade chamada Saraputaia, que hoje deve ter mais ou menos, começou em 70, tem 50 anos de luta, né, pelo direito de existir, que superem muito a ideia do direito de morar, mas o direito de existir de forma digna, o direito de estar no mundo. Né? Então, o trabalho da professora Adriana vai me chamar a atenção em diversos aspectos. O primeiro aspecto que me clama é exatamente pensar como nós temos aqui tão perto da gente, tão longe, bem invisibilizado, como a mesma apontou, né? Que até um muro, né? Um muro é um anteparo à nossa visão daquela experiência, né? De quê? De um direito forjado pela sociedade, pelos sujeitos coletivos. Por a vivência do direito que arde na pele, que toca a gente. Muito distante de uma perspectiva que nos é apresentada no curso de Direito, que eu espero que a gente tenha muitos estudantes de Direito assistindo, para que exatamente a gente possa perceber, né, ou escutar, se atentar, né, a respeito de uma experiência que fala de um direito que não é produzido exclusivamente pelo Estado, mas com o Estado e, às vezes, contra o Estado, como a professora Adriana nos apontou aqui. E a riqueza do trabalho de Adriana, por diversos motivos, né? E também por trazer para a gente essa produção viva de um direito que desafia o Estado, desafia uma lei de terras, desafia um plano diretor, desafia uma legislação de uso do solo. Por quê? Porque é uma lei que, como também a Adriana nos apontou, é uma lei que é elaborada por uma classe que se pretende hegemônica. Né? Então, o primeiro aspecto que vai me interpelar do trabalho da professora Adriana é exatamente a contraposição do monismo jurídico, que é um projeto capitalista do direito moderno, de aseptização do direito, de negação da sociedade como espaço de produção do direito, de exclusão, não é, das vivências cotidianas como um lugar de produção do direito, pelas insurgências, pela resistência, pela vontade, pelo desejo, pela necessidade, pela solidariedade dessas pessoas que cotidianamente são invisibilizadas. E aí um aspecto que é importante, não é? Entre tantos outros, é a gente perceber o quê? A historicidade do direito. Porque o monismo jurídico, ele nega a historicidade do direito, à medida que a gente acredita que o direito ele é imutável. Né? Porque quando se apresenta uma tradição de um direito civil, se apresenta como algo que parece que foi criado, ungido desde sempre, mas que não resultou das lutas sociais, dos sujeitos coletivos, das disputas. Né? O direito é disputa narrativa. O direito é disputa de tradução. O direito é disputa de vida. Né? Então, o trabalho da professora Adriana fala de um direito à vida, um direito vivo, um direito sentido, né? Um direito que arde, né, como as verdades que machucam a nossa pele.
e não o direito produzido pelos gabinetes, não é? O direito produzido pelos legisladores, o direito produzido pelos juízes. E é até importante para a gente, o direito, ter essa vivência, essa experiência, por quê? Porque, exatamente, a gente assumir que o direito ele se produz unicamente na esfera estatal é a gente negar o direito como essa realidade viva, que, inclusive, pode ser elaborado contra o direito estatal. E, muitas vezes, precisa e deve ser elaborado contra o direito estatal. A gente precisa ter essa experiência para poder admitir o caráter histórico e processual do direito. Então, esse aspecto do trabalho da professora me chamou muita atenção, exatamente porque ele interpela, ele contradiz, ele questiona, né, a fantasia do monismo jurídico. E aí tem um aspecto que também foi trazido que diz respeito à transversalidade da questão racial aí. Porque, como Vara sempre nos dizia, o direito não encerra nenhuma ingenuidade. Não existe nada ingênuo no direito. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque elas são construídas de uma determinada forma. Né? E aí, essa produção estatal do direito, ela se dirige para quem? Por quê? E como? Né? A gente não precisa alongar muito as vistas para a gente perceber a letalidade da produção jurídica do próprio Estado. Seja excluindo, negando os direitos, seja impondo a força e a violência por meio da bala. Então, a letalidade do Estado, né, encarcerando, matando, excluindo, negando, né, e esquadrinhando a cidade é esquadrinhada por conta dos interesses capitalistas, dos interesses dos empreendedores, do interesse das classes dominantes, que vão excluindo, que vão limpando a cidade. E aí, tem um aspecto que, para mim, é muito, muito caro, né, que foi a primeira coisa que a Adriana trouxe, que foi a foto. Quando ela perguntou sobre a foto, qual foi a resposta, né? Que veio a cabeça de todo mundo, né? É uma favela. E uma favela significa o quê? Favela significa uma coisa desorganizada, uma coisa precária, uma coisa feia, uma coisa suja, né? Uma coisa inacessível, uma coisa perigosa. E todos esses adjetivos, eles decorrem de quê? Por que a gente vê essa construção, que é uma construção de vida viva, que tem uma estética própria, tem uma produção de cultura, de modo de ser e de viver? Por que a gente admite que isso é algo que precisa deixar de existir? E por que a gente precisa urbanizar isso aí? Por que a gente precisa interferir e colocar um esquadrinhamento dentro de uma perspectiva formal, cartesiana, do urbanismo moderno? Porque o urbanismo moderno, o que ele vai fazer com as grandes cidades? Ele vai abrir os boulevards, né? Ele vai destruir essas expressões originais para exatamente criar um aspecto visual, uma experiência visual, uma experiência de vivência que seja o quê? Que seja ampla, limpa, né? Organizada, formal. E o que é uma favela? Uma favela é um encontro de becos, ruelas, escadas, são sacadas que se precipitam por cima de ruas e de becos, não é? Dificilmente você vai encontrar num bairro popular ou numa favela, você vai encontrar uma rua larga, ampla, você possa passar um caminhão. Você vai encontrar exatamente são esses acessos pequenos e às vezes são acessos fechados por uma outra casa que vai aparecendo, né? Então, mas essa cidade formal, ela rejeita essa construção. Ela não só rejeita a construção, porque por uma questão de uma perspectiva sanitária, que também é uma perspectiva que foi forjada a partir de um viés
racista. Mas há uma rejeição, porque é uma rejeição de um modo de vida, de um modo de estar no mundo. Então, eu acho que a luta pelo direito de morar, né, como você coloca, Adriana, no seu trabalho, né? As pessoas chegam em Saramandaia lutando pelo direito de morar, porque elas querem sair do aluguel, porque elas estão vindo do interior, né? Elas vêm buscar a moradia. Mas essa luta pela moradia, ela vai se adensando com outras perspectivas que se consubstanciam no direito à cidade, né? Que não é só a moradia, mas a creche, os serviços públicos, etc. e tal. Mas, em algum momento, essa comunidade já tem o direito de existir. Essas pessoas, elas têm o direito de viver onde elas estão, como elas estão, da forma como elas pretendem estar. E por que isso assusta tanto a cidade formal? Porque a estética, que é uma estética negra, uma estética preta, de pessoas pobres, faveladas, de religião de matriz africana, etc. e tal, por que essa estética ela assombra tanto a cidade formal? Que deseja o quê? Deseja suprimir, mas não só porque existe o interesse imobiliário na Vila Brandão ou na Gamboa, no Calabar. Porque aquela estética, ela assombra, não é, a cidade formal. Essas são assim, breves considerações, um pouco de provocação, para a gente pensar essa relação entre direito à cidade, cultura, estética, né? E produção estatal do direito versus pluralismo jurídico, essas visões de mundo que sejam, né, que estão consubstanciadas na forma como o judiciário, a forma como os juristas, a forma como os operadores de direito, eles articulam o direito. Eles vão trabalhar a perspectiva do direito à propriedade. Mas de que propriedade a gente está falando? De que direito a gente está? Então, claro que foi uma opção da nossa sociedade, né, optar por a forma de aquisição da propriedade, a titularidade e não a posse. Esse recorte aí já define séculos, tanto da forma de uso do espaço rural, né, quanto do urbano. Porque é a propriedade que define a titularidade da terra e não a posse. Mas isso aí é uma opção da sociedade, exatamente com a perspectiva de excluir determinadas pessoas, né, do direito à terra, seja ela urbana ou rural. São essas breves considerações, professora, que eu passo, então, para a senhora. Então, assim, é muito bacana, né, a gente ter, assim, uma visão tão qualificada do trabalho. Fiquei muito feliz por isso. E você traz questões muito importantes quando você vai estar trabalhando a questão do humanismo como algo que nega a historicidade do direito. Porque é como você bem coloca, estamos no campo da disputa, uma disputa de narrativa também, né? De que direito é esse? Se a gente nega essa historicidade, a gente também vai negar a possibilidade do direito se transformar. Ele vir a ser uma outra coisa. Então, essa negativa de historicidade, ela é extremamente conservadora. Quando vimos essa dimensão em Saramandaia, a gente vê que acompanhar 40 anos de produção de direito no bairro, ainda que eu só tenha ficado bem menos tempo em diálogo com eles, é possível perceber fluxo e contrafluxo de você ter momentos que são expulsos e que eles são expulsos de uma forma... É muito interessante quando você vê como o Estado age, porque nada é totalmente aquilo que está parecendo ser. Então, primeiramente, a gente diz assim, o Estado é omisso.
E por isso que isso acontece. Aí a gente vai dizer assim, será que o Estado é omisso? Vamos segurar um pouco essa narrativa. Não, o Estado age de várias formas. E aí a gente vai perceber, quando a gente vai entrando no bairro, que o Estado é omisso quando você não tem uso, fiscalização, urbanização, uma série de questões que não vão aparecer no bairro, há uma omissão. Por outro lado, a presença, muitas vezes, da polícia é extremamente contundente nesses territórios. E eu não digo polícia, porque eu acho que é muito fácil a gente falar da polícia quando você tem uma forma de agir do Estado que reverbera numa forma de agir da polícia. E você vai percebendo como é diferente, que eles poderiam construir 1, 2, 3, 4 andares ali dentro e não tinha a intervenção do Estado. Mas se eles construíssem na borda, aonde eles começam a ter uma relação com a cidade dita formal e começavam a aparecer, o Estado aparecia em 48 horas para derrubar. Então, eu pego e começo a mapear os conflitos e começo a perceber que os conflitos eles acontecem justamente nas bordas do bairro. Aí você pensa, poxa, mas o conflito, o lugar da violência é dentro. Não, o lugar da violência é nas bordas. Porque é justamente quando você vai fazer essa relação com o Estado, com a cidade formal, você puxa uma rua, que você ocupa um terreno, e aí você vai ver que as grandes reintegrações, a violência, todo o sistema de operação do Estado nessas bordas para tentar contê-los ou diminuí-los. Vai dentro dessa dimensão. Nessa comunidade, o que sustenta esse direito à cidade é justamente a cultura. É um ponto que não deu para falar, mas não foram, nesse momento mais contemporâneo, não foram as associações de bairro, propriamente, que tiveram à frente dessa luta de resistência e insurgência. Foram os grupos culturais. O Grupo Cultural de Saramandaia, o Grupo Balanço das Latas, que trabalham com a questão do circo, do esporte, da percussão, com o trabalho com crianças, promovem toda uma dimensão da cultura dentro do bairro, que veio a reconstruir esse processo e levou a história da praça até o dia que começou, com compensação, até o dia que inaugurou. Essa praça, ela começa a luta em 2011 e ela termina e é entregue em 2019. Então, foram 8 anos de audiência, de reunião, de construção, de acompanhamento de licitação e essas lideranças que estão à frente do cultural. Eu cito aqui o nome de uma grande liderança, que é o Alex Leco, conhecido, que levou. No início do livro tem até uma música que ele traz, que é uma música que não é dele, mas ele vai trazer essa música para estar trabalhando, que é a Polícia na Favela. E é uma adaptação que ele geralmente ele canta essa música, ele toca, e ele sempre menciona um pouco essas questões. Então, são os desafios. E também tem uma dimensão muito forte dos grafites dentro do bairro. Se vocês perceberam, a gente passou muito rápido, mas tinha um grafite que era uma espécie de dragão que estava ali, que eles estavam tentando simbolizar a linha viva chegando no bairro e destruindo. Foi feito por um artista, que é o Tito Lama. O que ia acontecendo, ele ia grafitando. Ele ia grafitando à medida que as coisas iam acontecendo dentro do bairro, ele ia transformando isso numa imagem de grafite. Por isso que foi a escolha, né? Trazer no fundo Lampião, é um grafite do Tito, que vem para cá como uma forma de estar representando um pouco essa dimensão da cultura e da estética do bairro de Saramandaia. Mas a estética também, Adriana, ela vai se revelar uma forma de estar, né? Então, a favela hoje, ou já desde sempre, ela tem uma dinâmica própria que é
processualística completamente diferente da cidade formal. Tanto que muitas pessoas que nascem em comunidade, vivem em comunidade, apesar de, às vezes, elas permanecem na comunidade não por uma questão financeira. Eu estou aqui porque eu não tenho condições de viver num bairro formal, mas por conta de uma identidade, de uma perspectiva de estar ali, né, naquele mundo que é onde ela se reconhece. Né? E a favela, ela se canta, né? A favela, ela se narra como um espaço de afirmação do ser preto, do ser negro, daquela condição que desafia uma lógica de vida, de cidade burguesa, que a nossa estética, nós que vivemos numa cidade formal, né, que é de ruamento, de serviço prestado, de prédio com alvará de habite, né? O nosso olhar é treinado para uma determinada forma de construir. E é como se a gente não conseguisse processar, né, essa forma de construir que de se construir. Né? Porque é uma outra corporeidade, uma outra corporografia, é uma outra linguagem, é uma outra forma de estar, que é reivindicada com o direito de existir. Então, eu acho que viver em comunidade, viver numa favela, hoje, né, agrega uma série, uma complexidade que transborda de a partir do direito à cidade, né, ela transborda a moradia, transborda o direito de propriedade, porque isso se construiu como um espaço de resistência, um espaço de insurgência, um espaço de dizer, eu posso existir nesse mundo grande, que nega que eu possa existir. Tanto que o cabelo, a roupa, a maquiagem, os jargões, tudo vai sempre se reconstruído e construído, né? Desde uma originalidade, de uma autenticidade, que é reivindicada. Né? Então, esse aspecto me chama muito a atenção. Né? E eu não sei até que ponto o sujeito coletivo dá conta. Professor José Geraldo. Como é que o sujeito coletivo se relaciona com essa insurgência existencial? Eu acho que o próprio sujeito coletivo ele está se reinventando. Porque, assim, como o professor José Geraldo fala que o direito ele se recria, essa possibilidade de recriação do sujeito. Então, do direito. Então, se o direito é algo relacional e o direito se recria, ele se recria com sujeitos. No momento que o sujeito recria o direito, os próprios sujeitos se recriam. Então, quando a gente tem o volume 9 do direito achado na rua, que é o direito à cidade, direito urbanístico crítico, ele vai trazer o direito das intrusas, um texto que vai falar sobre a dimensão isso é no volume 10. No volume 9, ele vai trazer a questão de uma discussão crítica e racializada do direito urbanístico, mas no 10 vai vir o direito das intrusas. Quando a gente termina o volume 10, tem ali o direito achado nos becos, o direito achado na escuta, no rio, nos mares, nas florestas, no hospício. Então, o sujeito ele não aparece mais da forma como ele foi apresentado na década de 80, ele é reapropriado e se coloca. A questão é que ele precisa se apresentar mais como ator, né? Porque a gente termina alguns títulos, eu acho que é uma grande crítica ao livro que eu construí, e eu faço essa crítica, é que eu não trabalho. É como tem uma autora que ela fala sobre o urbanismo daltônico. O urbanismo daltônico é aquele que não está vendo cores. Então, é como se tudo afetasse os brancos e os negros de uma forma igual. E eu não falo de cores, eu não falo quem é esse sujeito, quem é. E é uma grande crítica que eu faço ao meu trabalho.
Mas eu acho que, Adriana, eu acho que é um mal que padece a academia. Eu acho que todos nós, né, que produzimos até recentemente, nos omitimos de forma sistemática, porque eu acho que há uma omissão, havia uma omissão, eu acho que isso daqui para frente vai mudar, porque eu acho que tem sido pautado, tem sido exigência, tem sido denunciado pelos colegas, pelas colegas que atuam na área de pensar as relações interraciais, né? De pensar os marcadores de gênero e raça, mas eu acho que as nossas pesquisas, elas padecem dessa visão e dessa inclusão. Eu acho que são pesquisas que pecam por isso. Eu acho que não é só a sua, eu acho que um conjunto de trabalhos e de, talvez décadas de pesquisa, né, da academia brasileira, que simplesmente deixa de lado essa questão como se ela não existisse, né? Como se o fato dessas pessoas não terem moradia e o Estado querer expulsá-la dessa terra que era ociosa, que era uma terra que estava ali para engordar, né? Porque você muito bem traz no seu livro, né? Você vai contar como é que Salvador foi sendo desmonte urbano de Salvador, né? Como essas grandes fazendas ficaram ali como produto na prateleira, aguardando para serem objeto, né, de uma especulação imobiliária, desde que o Estado ele proporcionasse, né, a urbanização para valorizar a terra. Então, essas pessoas, elas tinham dinheiro, mas quem são essas pessoas? Essas pessoas têm cor, essas pessoas têm raça, né? Essas pessoas... isso é uma coisa que a gente vem avançando. Eu acho que a sua reflexão, a sua autocrítica é pertinente, mas eu acho que estamos juntos nesse barco aí, e que bom que a gente consegue fazer a sua política, né? Vamos ver se tem questões. Temos questões, professor, aqui no virtual, né? Mas não sei se nós temos questões aqui das pessoas que nos acompanham presencial. Então, vamos colocar aqui na tela as questões do presencial. São duas questões, então eu acho que por uma questão de economia de tempo, professora Adriana, nós podemos ler as duas e depois a senhora responde em um bloco único. Né? A primeira questão do professor Luiz Fernando Quintanilha, né? Professora Adriana, excelente apresentação. Como a senhora enxerga a potencialidade dos movimentos sociais, especialmente aqueles surgidos na periferia, na construção de um novo paradigma urbano? E a segunda questão é a questão de Jaqueline, que é também uma colaboradora do nosso grupo, lá do NEIM da UFBA, e ela pergunta o seguinte: diante das novas demandas de construções que atendam às necessidades de moradia da população mais carente, como fica a noção de ordenamento público das construções e o papel do Estado? Então, agora, a senhora, em bloco único, responde essas questões. Então, são desafios, né? Se a gente vai pensar nessa dimensão da potencialidade, estou falando aqui com o professor Luiz Fernando. Que está ali. Essa dimensão, né? Ele é híbrido. O serial é presencial. Então, professor, está lá perto, fica mais fácil. Eu acho que o próprio movimento, eu acho que puxa um pouco o que a gente estava falando antes, né? O próprio movimento social urbano, ele não é aquele movimento que era antes. Eu penso que ele está se ressurgindo de várias formas. E ele está se modificando. Hoje, na periferia, eu vejo a luta clássica pela moradia, como estava configurada, das associações de bairro, ela ganha outras conotações. E essa dimensão dos movimentos culturais, ela vem muito forte, assim como grupos que lutam pela questão racial também aparecem com protagonismo muito grande nas periferias de Salvador. Há uma dimensão que eu ensaiaria dizer que é toda uma reestruturação do modo de agir. Então, hoje a gente tem os modos clássicos, por exemplo, das audiências públicas,
vamos fazer uma audiência pública para tratar do plano diretor. Para que é algo mais abstrato do que uma audiência, plano diretor. Né? São duas abstrações extremamente técnicas. Eu acho que tem um livro que fala a terra dá, a terra pede. E, nesse livro, o autor ele vai fazer toda uma discussão de desenvolvimento. Eu acho que a própria forma de estar na cidade hoje ela precisa ser repensada. Então, tem muitos movimentos na cidade que estão trabalhando com a dimensão do bem viver. E não é só o bem viver, que eu ligo um pouco dessa questão de sustentabilidade da classe média, assim, que a gente faz, né? Não é só a sacolinha que troca, que leva, que recicla. Está falando um pouco da dimensão do bem viver como uma outra forma de estar. Algumas dimensões de sobrevivência, de relação com o rural. Eu trabalho em Feira de Santana, sou professora da Universidade Estadual de Feira, e nós temos muita oportunidade de estar com as comunidades quilombolas. Elas vivem no entorno. E estamos vivenciando um momento muito crítico. A cidade de Feira de Santana cresce para cima dessas comunidades quilombolas e vem transformando as formas de viver. Então, esse próprio confronto a esse conceito de desenvolvimento que está posto no campo da cidade faz com que o movimento social ele venha aparecer de outra forma. Então, essa dimensão do sujeito periférico, que poderia vir a ser um sujeito de direito, eu acho que ele não se apresenta. Então, muita gente faz uma leitura para dizer que o movimento social acabou. Na periferia, nós vamos estar vendo o tráfico de drogas dominando tudo. Não é. Não tenho essa visão niilista, não. Muito pelo contrário. O que eu penso é que tem um movimento social que se coloca de outras formas, numa luta, muitas vezes, antirracista, antipatriarcal, muitas mulheres à frente, muitas mulheres negras à frente. Em relação à pergunta de Jaqueline, ela traz a dimensão das novas demandas. E tem uma dimensão que a gente fica assim, sempre questionando até que ponto nós temos novas demandas por moradia em Salvador. Porque quando a gente vai para a Fundação João Pinheiro e traz os dados, nosso número de imóveis vazios é o mesmo número do déficit habitacional. Então, a gente tem uma equação que fecha e que não fecha ao mesmo tempo. Porque nem durante a pandemia a gente pôde questionar essa equação. Tivemos uma série de imóveis vazios, uma série de hotéis vazios, mas toda a propositura que passou da Câmara de Salvador para que aqueles hotéis que estavam recebendo incentivos fiscais para continuar existindo, de receberem as mulheres vítimas de violência durante a pandemia, não passou na Câmara de Salvador. Então, há uma dimensão aí do significado da propriedade, que ele está acima da dignidade da pessoa humana, ele está acima do direito da moradia, ele está acima de todos os direitos, como o fiel da balança. E Salvador é um lugar bem difícil, porque você também não tem muito lugar para construir. Então, é preciso se repensar um pouco como você estrutura essa cidade, para quem você estrutura. Porque não adianta, há necessidade de investimento, mas talvez Salvador precise muita questão de investimento na qualificação. Tem um exemplo muito interessante, Jaqueline, que é da União Nacional de Moradia. Esses instrumentos, ondas especiais de interesse social, que eu falei, que foi utilizado para a proteção do Calabar, da Gamboa, ele também é um instrumento. Nós temos um site que é o www.seja.org. É um projeto de extensão de várias universidades em parceria com movimentos sociais. E nesse projeto, a gente trabalha muito na divulgação desse instrumento. Um dos exemplos que a gente traz é o da União Nacional de Moradia. Um dos terrenos que foram
colocados como terreno vazio para moradia, muito perto do Alphaville 2, que é uma área que se tornou valorizada. Esse grupo de moradores, desse movimento social, da forma mais clássica de movimento social da moradia, captou recurso no Minha Casa Minha Vida, em sistema de autogestão, moram, acho que mais de 200 famílias. Se vocês entram no nosso Instagram, tem um depoimento da liderança, Marli Carrara, que é uma grande parceira, e se constrói, ela fala muito nisso, que às vezes é feminina, que o lugar da moradia, de você ter um terreno, você grava como um espaço para moradia, isso é uma atitude muito feminina, porque você está ali pensando no futuro de outra geração, e é um pouco não que isso seja tarefa nossa, não deveria ser, mas historicamente desse lugar do cuidado, de pensar na geração que vem depois. Então, é um pouco esses desafios que estão aí colocados. Agora, no Centro Histórico de Salvador, nós temos muito imóvel vazio, e muito imóvel vazio que pertence ao governo do Estado da Bahia. Então, a nossa crítica por que esses imóveis não são destinados à moradia? Porque nós temos prédios, pelo menos 5 prédios, no Centro Histórico de Salvador, que tem 15 anos ocupados e eles não são reconhecidos, eles não foram expulsos, esses 5 prédios, mas eles também não receberam o reconhecimento. Então, vivem sempre nesse lugar de dubiedade. Para qualquer momento, a Raquel Munique diz uma palavra que eu gosto muito, que é transitoriedade permanente. Para qualquer momento, eles poderem ser retirados. Então, é um pouco essas questões, assim, um desafio. O site, se eu não erro, porque eu sou terrível, o site é www.zeija.org. www.zeija.org. Z-E-I-S. Será que ele aparece aí? S, já sem acento, né? Imagina que é um site, .org. É a campanha. É zeija.org. Eu acho que não tem BR. Não, é .org mesmo, sem BR. Maravilha. Bom, já estamos nos encaminhando, né, para a conclusão da nossa mesa. O professor Menezes fará as honras de fechamento desse espaço que nós abrimos para essa discussão tão importante, né, levada adiante aqui pela professora Adriana, com comentários da professora Marta, fizeram um bate-bola aqui bem bacana. Para concluir e trazendo um pouco também as conclusões da minha dissertação, que foi comentada pela professora Adriana, uma coisa que eu percebi, né, na convivência com os moradores do Calabar, é que os movimentos sociais periféricos hoje passam, de fato, por um processo de reinvenção muito forte. Quer dizer, eles não escapam ao próprio processo dialético que os constitui enquanto movimentos sociais insurgentes. E hoje há uma associação muito grande dessa dimensão materialista, né, de demanda por um equipamento, enfim, para a satisfação de determinados direitos básicos, ligado a essa luta que está vinculada à dimensão existencial, né, daquele sujeito, do modo de viver, da possibilidade de produzir um cotidiano dentro daquele espaço e pensando também no espaço mais amplo da própria cidade. A professora Marta Gama colocou isso muito bem, quer dizer, a cidade formal, ela não rejeita só as construções de um espaço, como é o espaço do Calabar, ela rejeita as pessoas, ela rejeita a existência daqueles indivíduos, né? Eles não aceitam aquele espaço como um espaço pertencente à cidade como um todo. E é por isso que hoje, cada vez mais, nós precisamos falar da produção do espaço urbano, não só a partir desse viés arquitetônico, né? Mas a partir desse viés do cotidiano urbano. E a professora Adriana, de certa forma, também trouxe um pouco dessa reflexão aqui para a gente. Tanto que na minha dissertação, a capa da minha dissertação é de um grafiteiro lá do bairro, Kaique, né? Que produz murais. E no miolo da dissertação, vários murais que ele produziu junto com outros coletivos de artistas daquela comunidade. Porque a arte também é uma forma de ocupar a cidade, uma forma de produzir esse espaço urbano. E cada vez mais os movimentos sociais que irrompem
nesses espaços periféricos, tem buscado levar adiante também essa outra demanda. Então, muito mais do que aquela demanda inicial da década de 80, né, da moradia, hoje nós temos uma ampliação dessa ideia do que é o direito de morar, e mais amplamente, como a professora Marta colocou muito bem, o direito de existir, né, de existir naquele espaço, que é um espaço violado, que é um espaço perseguido, que é um espaço invisibilizado, e a partir dessa existência negada, de fato, contestar, né, as bases da exclusão social, da exclusão urbanística, que se processa em face desses grupos e dessas classes espoliadas e oprimidas, como certamente diria o professor Roberto Virafilho. Então, muito mais do que respostas prontas e soluções fáceis, porque isso quem dá é o direito urbanístico oficial, né? São os urbanistas que acham que com um lápis, um pincel na mão, consegue resolver todos os problemas da cidade, né? Então, muito mais do que trazer essas respostas fáceis e essas soluções imediatas para problemas tão complexos e que desrespeitam a própria maneira como a sociedade se estrutura enquanto organização social, o que nós temos diante de nós são desafios, né? E esses desafios precisam ser enfrentados. E um dos caminhos para buscar enfrentar esses desafios de fato, buscar fortalecer esses movimentos, né, que já existem, que se proliferam cada vez mais nesses espaços, e buscar formas de se associar a essa luta, né? Então, entendendo, como foi dito aqui de forma muito clara, que por trás de todos esses processos existem fatores ideológicos, né? Então, o direito, enquanto um produto social, ele não escapa à ideologia. O professor Roberto Virafilho deixa muito bem claro essa dimensão ideológica do direito em seu livro, né, O que é o Direito. E aí aproveito agora, antes de passar para o professor Menezes, para mais uma vez, né, apresentar aqui o livro da professora Adriana. Adquiram, imagino que seja possível encontrar na internet. Gratuitamente. Bom, melhor ainda. Quando eu adquiri, não estava gratuito. Pode baixar. Não entendi o que aconteceu de lá para cá. Tá em PDF. Você não mora em Saramandaia? Deve ser. É política da editora da Dúvida. Quando passa um tempo, Sim. eles colocam acesso livre. Então, ele Maravilha. está com acesso livre. Mas a versão digital. A versão digital. Pronto. Tem a versão digital gratuita no site da Edufba, e temos também a versão física, que é vendido no site da Edufba e que também é vendido aqui na própria UFBA, né? Na sede da editora. Também o livro do professor José Geraldo, deixa eu apresentar aqui para a nossa audiência. Que vai abrir nosso semestre. Isso. Na conclusão da mesa, professor, mencione esse passo. Direito como liberdade, direito achado na rua, fruto da tese do professor José Geraldo de Souza Júnior, em que ele traz exatamente essas reflexões que foram colocadas aqui pela professora Adriana acerca do sujeito coletivo de direito, acerca dos movimentos sociais insurgentes, acerca desse processo dialético, né, de construção do direito a partir da emergência de novas demandas dos grupos e classes que ascendem no processo histórico, lutando e reivindicando os seus direitos. Então, é um livro indispensável, não só para quem é estudante de direito, para quem pesquisa no campo do direito, mas para qualquer pessoa, né, que esteja pesquisando ou que busque se aprofundar mais no campo dos estudos urbanos críticos. Não há como falar de direito à cidade sem falar dos movimentos sociais insurgentes que reivindicam, né, a partir da praxe social, a efetividade desse direito. Então, aqui eu concluo a minha fala, mais uma vez agradecendo a professora Adriana, que se deslocou de Feira de Santana até Salvador para poder participar desse encontro aqui conosco, agradecendo a nossa querida professora Marta, que eu tenho um carinho enorme, porque foi também a minha orientadora na graduação, e passo agora a palavra para o nosso queridíssimo também, professor Menezes, meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado, e que topou seguir, né, nessa pesquisa comigo, mesmo diante de todas as limitações que nós sabemos que existem, né, quando pretendemos realizar um estudo crítico como esse. Então, professor, a palavra é sua. Adriana, gostei muito de lhe ouvir. A interlocução de Marta eu já presto unha, mas gostei imenso de ouvir porque a minha vinculação com a área Blue D é recente.
eu foquei uma parte significativa da minha atuação como pesquisador do estrito sensu com estudos relativos à família e à subjetividade. Dei uma guinada quando vim para a Unifax. E aí estabeleci a ideia de cidadania e de democracia como sendo a ideia, os conceitos de cidadania e democracia como sendo aqueles que orientariam minha prática. E nessa guinada, a primeira comunidade insurgente com a qual me deparei por causa dos estudos de Foucault, estudos que são todos estudos de gabinete no início da minha carreira, na Unicamp, depois em Paris, enfim, foi ir frequentar um cárcere em Salvador. Aquilo ali foi um choque de realidade. Então, o livro, a Pleiade, a Mondadori, etc., são substituídos por pessoas. E aquelas pessoas dentro do cárcere, e que me continuam amando os livros, continuam amando o papel Bíblia, mas as pessoas me fascinaram, me deram um choque de realidade. E eu passei aí uns 8 anos trabalhando com essa temática, continuo trabalhando, vejo que as convulsões que no estado da Bahia a gente sofre nesse campo, convulsões que nos deixam em estado muito vexatório, né? A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Prisional, o Ministério Público, várias execuções penal, Defensoria, o Diabo 4, me parece que os desacertos nos deixam muito atropelados, né? Não vou fugir da raia, continuo aí atuando, me vinculei a uma rede incrível, uma perna na Universidade de Salamanca, outra perna na Universidade Portucalense, do Porto, e tantas outras instituições nacionais que, enfim, dão uma espécie de consistência ao nosso interesse em continuar estimulando pesquisas. A Camila acabou de fazer o mestrado dela da realidade de quem está preso e é aderente ao candomblé. Como não tem espaço dentro do cárcere, como reflete o que é fora, né? Uma bela pesquisa que eu aprendi demais acompanhando a Camila desenvolver. E agora o Raik, que oportunizou essa coisa de urbano nas francas, urbano na favela, urbano onde acontece a violência pesadíssima. Uma coisa é ver o pessoal da Sabino Silva gritar, está tendo tiroteio, fugir de lá ou se trancar. Outra coisa é ver o Calabá. Uma semana depois do tiroteio, como é que a gente entra no Calabá, a gente da universidade? Como é que eu levo meus alunos lá? Como é que eu levo? Você entende, Raí? Por que eu não digo a você, quando você me diz assim, eu vou lá? Não, não vai. Eu vou junto. No dia que eu for junto, você vai. Porque eu quero estar junto. Não é só a questão de proteção, fazer redoma e tudo mais, mas é a questão de dizer assim, não, a possibilidade de a gente construir uma via de mão dupla da universidade, que é um espaço ultra valorizado na urbis, né? E, sobretudo, deixar aberta a possibilidade de fluxo da gente da favela ao ambiente da universidade. O nosso grupo de pesquisa trabalha nessa medida. A gente tem membros do grupo de pesquisa, aqui da Unifax, que é uma universidade privada, com fins lucrativos, mas que a galera da favela participa. e traz uma riqueza extraordinária. Então, para finalizar, eu queria dizer exatamente isso, né? O gosto de poder ver que a universidade cumpre aquilo que Humberto Eco diz ser a sua função, né? Qual é a função da universidade? É criar um espaço utópico, né? E extremamente democrático de acolhimento das potencialidades humanas que são as mais variadas e que estão ali também no ambiente de favela. Obrigado pela sua contribuição. Vamos emendar os nossos bigodes. O programa daqui é um programa muito interessante. Eu abracei a causa, enfim, enormemente. As pessoas da rede que a gente tem, mundo afora, a Hilda está vinculada de alguma forma a isso aí, pertence ao meu grupo de pesquisa também.
essas pessoas ficam ansiando, quando a gente faz uma proposta, estarem presentes. E não como colonizadores. Essa pegada não existe entre a gente. E quando fazem coisas lá, assim, venham, participem, estão aqui. Tenha um espaço para que a gente discuta essas questões de cidadania, de política pública, de urbanidade, etc. Muito obrigado pelo seu sacrifício de estar aqui, disponibilizando como deve ser aquilo que a gente produz no ambiente acadêmico, para que a gente faça trocas, tá bom? A audiência também, muito obrigado, viu? E continuamos agora com a mesa dos trabalhos, né? E aqui uma lembrancinha, né, do PPDRU, a professora Adriana e a professora Marta, nossas convidadas. Cadê? Não, isso aqui não parece, isso aqui é como é o nome? Moleskine. Moleskine. Não sei Eu sou do caderno. Mas o nome desse caderno é Moleskine. Ele tem essa. Só porque tem essa lá. E venha, Nina, receber o seu livro. As mãos da professora Adriana. Deixa eu sair dessa. Você conhece a menina de onde, Adriana? Só quando as coisas pararem. Olha que legal. Podemos encerrar a minha transmissão, tá bom? Convidando as pessoas para a mesa. No nosso site, lá no Even, eles pegam o link da nossa mesa. Vai ser no dia. Muito obrigado. Termina lá em cima, tá vendo?